Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Você que está na sua casa, para mais um culto denominado Palavra de Fé. Deus é Deus. Uma boa noite. Que Deus abençoe a tua vida. Vai aí deixando o teu comentário, vai interagindo com a gente. Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra grandiosa para o teu coração. Hoje nós temos um grande homem de Deus que está aqui conosco para trazer algo
de Deus para a tua casa, algo de Deus para a tua vida, algo de Deus para o teu ministério. Então aproveita, compartilha essa live, compartilha esse culto, entra aí nos teus grupos de WhatsApp, Facebook, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra que você vai ter. Nós glorificamos a Deus pela tua vida, você que está aí conosco, Cícera, Anderson, o Wellington, o Mário, você que está aí online conosco, vai deixando o teu comentário para que a gente possa interagir com você. Diaconisa Aparecida, eu já vi aqui, Diaconisa Aparecida está com a gente online. Então vai deixando o teu comentário, vai deixando o teu boa noite. Mais um minutinho e a gente vai estar fazendo uma oração inicial. E logo a seguir nós vamos estar chamando o palestrante, o ministrante, um homem de Deus que vai trazer uma palavra para a tua vida. Amém? Mais um minutinho, a gente vai dar um tempinho só para que o Facebook ele demora um pouco a notificar. Então a gente, daqui a pouquinho a gente vai chamar, né, o pregador. Só mais um minutinho a gente vai fazer uma oração. Vamos dar um tempinho para que o pessoal possa entrar. Então você que está na sua casa, você que está no seu local de trabalho, você que está deslocando do teu local de trabalho para casa, que Deus abençoe a tua vida. Fique conosco até o final. Compartilhe, como eu disse aqui, compartilhe nos teus grupos, convide algumas pessoas, convide pessoas, os seus parentes, seus irmãos, seus amigos, para que eles possam estar ouvindo uma palavra de Deus para o teu coração. Amém, querido? Aonde você estiver, feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor para que Ele tome a direção, para que Ele fale, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está, Deus. Em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração. Primeiramente, Pai, para agradecermos a Ti por mais uma quinta-feira, por mais uma semana, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, que o Senhor possa tomar a direção de tudo que for acontecer aqui nessa noite. Que o Senhor possa tomar a direção dessa palavra, que a palavra, meu Deus, que será ministrada nessa noite, não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Tome a vida, meu Deus e meu Pai, do pregador, do ministrante dessa noite. Toma a casa dele, a família dele, abençoa, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoe cada homem, cada mulher, cada jovem que está conosco. Que o teu Espírito Santo possa ser derramado sobre o lar de cada um. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Aí na tua casa diga amém e amém. Amém, queridos. A Regina acabou de entrar agora. Regina, que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, os teus filhos, os teus planos e os teus projetos. Amém, queridos. Nós vamos para a palavra. Que você possa aproveitar o máximo da palavra que Deus tem para o teu coração nessa noite. Nós queremos convidar o pregador à noite, um grande homem de Deus, um amigo nosso, um amigo desse ministério, dessa casa. Receba com muito carinho a vida do presbítero Helder, que vai estar trazendo, creio eu, uma palavra do céu para a tua vida. Amém? Nós já oramos, já pedimos ao Senhor para que abençoe a vida dele, mas eu quero mais uma vez, presbítero, pedir ao Senhor: Deus, toma a vida do teu filho. Fale, meu Deus e meu Pai, através da vida dele. Que ele possa, meu Deus e meu Pai, assim como João Batista, diminuir para que o Senhor cresça grandemente na vida de cada filho, de cada filha que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, Pai. Fale através do teu filho, em nome de Jesus. Presbítero Helder, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. A casa aqui é do Senhor e a casa das pessoas que estão lá. Deixa Deus agir. Amém? Graça e paz, amados irmãos. Estou muito feliz
de estar aqui podendo ministrar a palavra de Deus hoje com os irmãos. Ao chegar aqui eu fiquei muito feliz de ver o cuidado do presbítero Félix, do pastor Jefferson com a igreja aqui, o zelo. Deus falou comigo mesmo, eles estando com a boca fechada aqui, arrumando tudo. Deus já começou a ministrar no meu coração. Estou muito agradecido por essa oportunidade, muito feliz de estar aqui. Aqui eu me sinto em casa mesmo, presbítero. É muito bom estar aqui com vocês. Trago também um abraço da igreja a qual eu estou congregando agora, o Ministério Tempo da Verdade. Tempo da Verdade, Palavra da Verdade aqui, me desculpe, irmãos. Tempo de mesa, Ministério Tempo de Mesa. Eu ainda fico um pouco nervoso. Até hoje eu não me acostumei com esse formato online. Mas vamos para a palavra então. Que Deus possa abençoar os nossos corações. Eu quero ler um texto nessa noite que está em Filipenses. Filipenses no capítulo 3, no versículo 12, se você quiser me acompanhar, eu vou estar lendo Filipenses capítulo 3, versículo 12. Está dizendo assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcanceis, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 12. É um texto muito conhecido da igreja, quando o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Na versão Almeida, você vai ver ele dizendo, e avançando para o alvo. Quando o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre alcançar a perfeição, aqui a palavra perfeição quer dizer maturidade, não quer dizer perfeição igual a gente está acostumado a ver, mas está dizendo maturidade. E aqui o apóstolo Paulo está falando que deixa todo o passado dele, esquece de todo o passado dele para alcançar essa maturidade. E ele vai falar que essa maturidade está em Cristo Jesus. Mas eu queria começar essa mensagem com uma pergunta. Quem é Jesus para você? Né? A gente está vivendo, querido, nos tempos em que tem vários Jesus. A gente está vivendo num tempo onde Jesus virou customizado. Para alguns Jesus é um brother, para outros Jesus é conservador, para outros Jesus é liberal, para outros Jesus é um cara legal que fez milagre no passado, para outros Jesus é alguém rígido. Mas a grande verdade, querido, é que a revelação daquilo que Jesus é, quando Jesus perguntou para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra de Deus diz que ali Jesus falou para Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Então, ainda que nós tentamos fazer com que Jesus seja uma caricatura do nosso pensamento, ele não é. A boa notícia é que Jesus é rei. E a má notícia para a gente é que nós vamos se dobrar a ele, querendo ou não, porque a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, que todo joelho e toda língua, o joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus Cristo
é o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Filipenses, também achava que Jesus não era o Messias, não era Deus. Quando ele ainda era chamado pelo nome de Saulo, a Bíblia vai dizer que Paulo, que era um fariseu, ele pede carta nas sinagogas para perseguir os cristãos, aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam a Jesus Cristo. E ele pediu cartas nas sinagogas para perseguir esses cristãos. E quando ele estava no caminho de Damasco, a palavra de Deus fala que, de repente, apareceu um grande clarão e uma voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a palavra de Deus diz que Saulo caiu por terra e ele teve um encontro com Jesus, de modo que ele ficou cego 3 noites e 3 dias, sem comer nada também. E ali, o apóstolo Paulo, que era um homem de um currículo invejável, teve que se prostrar diante do rei Jesus. O apóstolo Paulo, ele era um homem para sua época, que se a gente fosse colocar ele nos dias de hoje, ele era um homem que está dando palestra nas maiores empresas. Porque o apóstolo Paulo, ele era um homem que era poliglota, ele falava várias línguas, ele aprendeu sobre o judaísmo na melhor escola, que é a escola de Gamaliel. Ele aprende aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino. E além disso, o apóstolo Paulo era do partido mais importante que existia naquela época, que eram os fariseus. E esse homem, no capítulo 3 de Filipenses, ele está dizendo que considera todas essas conquistas humanas dele como esterco para ganhar Cristo Jesus. Ele deixa toda essa sabedoria dele, e quando pesado na balança com a excelência de Cristo, ele considera isso tudo como esterco. Ou seja, ele pega o status dele, ele pega aquilo que ele tinha de melhor, mas quando ele pesa na balança com a excelência de Cristo, ele diz: não, isso não é nada. Isso não é nada. E não satisfeito ainda mais, Paulo, ele fala que ainda não é perfeito. Depois que ele encontra Jesus, ele fala que ainda não alcançou perfeição. E ele fala que ele ainda tem um alvo. E ele fala que esse alvo é ser achado em Cristo. Ele fala que esse alvo é ser achado no Senhor Jesus Cristo. O alvo de Paulo não era melhorar mais nos seus estudos, o alvo de Paulo não era ser o maior dos fariseus. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo qual é o seu sonho, ele ia te dizer: ser perfeito. E o que significa ser perfeito? Ser maduro. Lá em Efésios, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele vai falar dos 5 ministérios para a igreja, ele vai dizer que o objetivo dos 5 ministérios é formar pessoas à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo Jesus. Ou seja, o objetivo dos 5 ministérios, o objetivo da igreja é formar pessoas segundo Jesus Cristo. E esse era o objetivo de Paulo, e era por isso que Paulo pregava. E quando você vai ver no capítulo 14, 13 de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, ele fala: eu ainda não alcancei, mas eu vou colocar todas as minhas forças nisso. Eu vou colocar todas as minhas forças para me ser perfeito, para me ser maduro, para me ser como Jesus Cristo. Essa era a referência. Agora a gente precisa saber, amados, o que é perfeição na visão de Deus. Nós precisamos saber o que é essa perfeição na visão de Deus. E eu convido os irmãos a abrir comigo em Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. No versículo 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, está dizendo assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Isso Jesus dizendo: sejam perfeitos, como é perfeito o seu Pai Celestial. Mas o contexto do texto está dizendo aqui que o Pai é perfeito
porque Ele ama justos e injustos. O contexto do texto está dizendo aqui que o Pai é perfeito porque Ele ama os bons e os maus. Esse é o contexto do texto. Está escrito: até os publicanos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, seja perfeito como é o seu Pai celestial. Ou seja, Ele dá o sol para os bons e para os ruins. Então, o que é perfeição para Deus e para Jesus? É você ter a capacidade de amar tanto os bons, tanto os ruins. E aí começa a complicar para a gente. A gente começa a ser confrontado aqui. Por quê? Porque era isso que o apóstolo Paulo estava buscando. É esse tipo de perfeição. É esse tipo de maturidade que o apóstolo estava buscando. Então, amado, quando a gente fala assim, a gente pergunta assim, mas eu tenho que amar o mal? Eu tenho que amar o injusto? Eu tenho que amar os que me perseguem? Aí não. Como eu disse, né? A gente cria agora um próprio Jesus pra gente. Jesus não era assim. Jesus não era assim. Mas Jesus está dizendo que a perfeição em Cristo é realmente o amor. Jesus está dizendo que perfeito é quem ama. Jesus está dizendo que perfeito é quem ama. E o amor que Jesus está dizendo aqui é um amor incondicional. Você não escolhe quem você vai amar. Não é só as pessoas que você gosta. Tanto é que Deus coloca pessoas difíceis no nosso caminho. Deus coloca pessoas complicadas no nosso caminho. E a gente, muitas das vezes, criamos narrativas que não estão na Bíblia. A gente cria orações que não estão na Bíblia. Como se Deus fosse pesar a mão naquela pessoa que se levantou contra a gente. Como que se Deus fosse vingar aquela pessoa que está nos dando trabalho. Como se aquela pessoa, o fofoqueiro, quem é você para tocar no ungido de Deus? E essa narrativa está totalmente errada. Essa pessoa que se levantou contra você, Deus colocou ela no seu caminho para te trazer perfeição. Para te trazer perfeição, porque Ele é santo. E Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você não vai ter um Deus que vai te vingar, que vai esculachar as pessoas. Você vai ter um Deus que te trata, que te treina, para que você possa amar o complicado, amar o adverso, amar aquele que você odeia. E esse é o teste. E você pode me perguntar assim: presbítero, isso é muito difícil, isso é impossível. Pois é, Deus nos deu uma missão impossível, porque o Evangelho não se trata mais, querido, da nossa força, da nossa velha natureza. Por isso que Ele disse para Nicodemos: é necessário uma nova natureza, é necessário nascer de novo. É necessário uma nova natureza movendo dentro de nós, pois o próprio apóstolo Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. É loucura. O Evangelho é loucura, a loucura da cruz. Eu não entendo isso, eu não consigo compreender isso. Amado, Romanos 5, capítulo 8, fala que Deus prova seu amor para conosco, porque Ele deu o seu próprio Filho por nós quando ainda éramos pecadores. Olha só, Deus te amou na sua injustiça, no seu pecado. E agora o que Ele pede para você é que você faça o mesmo. Que você ame o injusto também, porque um dia você foi injusto. A palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Se você conheceu a Cristo, você precisou se arrepender, você precisou
confessar os seus pecados, você precisou de arrependimento. Então você não tem o direito, o padrão de justiça não é você. Você não pode agir na justiça própria, mas você precisa caminhar para o alvo, para a perfeição. E como eu disse, o perfeito é amar. Amar o bom, aquelas pessoas que estão do nosso lado que a gente gosta, e amar também aquelas pessoas que nos odeiam. E o apóstolo Paulo, ele tem isso como um objetivo maior na vida dele. Muitas das vezes eu fico parado numa pergunta. Alguém um dia me perguntou: qual é o seu propósito? Eu não sabia responder essa pergunta. Eu falava, eu acho que o meu propósito um dia é pregar o evangelho nas nações. Eu acho que o meu propósito um dia é ensinar a palavra, eu não sei. Mas eu descobri o meu propósito. O meu propósito é ser parecido com Cristo. O meu propósito é ser maduro. O meu propósito é olhar para Jesus e entregar a minha vida ao ponto que eu seja achado nele. E quando eu olho para a palavra, para as escrituras sagradas, eu vejo que eu ainda sou imaturo, como o apóstolo Paulo disse, eu ainda não alcancei. Por que eu ainda não alcancei? Porque eu dependo de Deus. Porque eu dependo do Senhor. E como que eu vou conseguir amar aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas que não entendem o evangelho ainda? Como que eu faço isso? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio nas nossas vidas para glorificar Jesus. Então, como que eu vou ser? Como que eu vou ser essa pessoa parecida com Jesus Cristo? Eu vou me esforçar? Amanhã eu vou fazer um sorriso falso e vou sair rindo para todo mundo? Veja que o problema não está, querido, no outro, está em você. Veja que você que tem grandes problemas em amar, em perdoar. E se é assim, queridos, nós temos motivos para mudar. Nós temos motivos para nos prostrar. Nós temos motivo para nos arrepender. Nós temos motivos e nós precisamos, querido. A palavra pecado, ela nada mais é do que errar o alvo. Se você procurar no original, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, tanto no Novo, no grego, a palavra pecado significa errar o alvo. E o apóstolo Paulo está falando, eu vou prosseguir para o alvo. Deus colocou Jesus como referência para você olhar. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele tanto amou, que ele acabou pendurado numa cruz. Ele acabou pendurado numa cruz. Então o evangelho não é sobre massagear o nosso ego. O evangelho não é sobre as conquistas terrenas que a gente vai ter. O evangelho é se a gente conseguiu parecer com Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele olha para Jesus. E aonde está? E como que eu vou ser transformado? Lá em Romanos, no capítulo 12, fala que o amor de Deus está em Cristo Jesus. Então eu preciso me relacionar com Jesus para que eu possa aprender a amar e ser aperfeiçoado no amor. A palavra de Deus fala lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 16. Primeira João, capítulo 4, versículo 16, está dizendo o seguinte: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim temos a confiança no dia do julgamento,
Pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isto mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Né? O maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei. Mas a palavra de Deus fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Voltando à pergunta, presbítero, como que eu faço para amar as pessoas mais complicadas? Você precisa ser amado primeiro. Somente alguém que é amado pode amar, querido. Somente alguém que é amado pode amar. Então, mais uma vez, nós estamos aqui diante das Escrituras Sagradas e mais uma vez nós estamos diante de um convite de Jesus para amar e para um relacionamento mais profundo com Deus. Para um relacionamento mais profundo com o Pai. E se nós não tivermos um relacionamento profundo, uma vida de oração profunda, nós não vamos experimentar o amor de Deus. E se nós não vamos experimentar o amor de Deus, o cristianismo para a gente vira uma performance. Vira um cristianismo de métodos e jargões. Vira um cristianismo de palavras e não de atitude. Vira um cristianismo de desculpas. Porque o amor, querido, o amor, ele é sofredor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala, o amor, ele suporta tudo. O amor, ele não vê a aparência. 1 Coríntios capítulo 13 descreve o amor. Só que a gente, querido, é cheio de justiça própria. Quando é com a gente, a gente fala assim, por exemplo, quando eu sou ignorante, quando eu sou uma pessoa que está incomodando o outro irmão, aí eu falo, não, é porque eu trabalhei o dia inteiro e eu estou cansado, por isso que eu fiz aquela ignorância. Mas quando é o outro irmão que faz a ignorância com a gente não tem misericórdia. Quando é a gente que cai, a gente fala, não, é porque é muita correria, e assim, eu acabei dando um deslize, mas quando é o outro irmão, o juízo pega. Olha lá o cabra, olha, que sem vergonha. Esse aí não tem mais jeito, esse aí vive caindo. Mas quando é com a gente, todo o amor do mundo, mas quando é com o outro... Então Deus, ele pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e separa a nossa alma do Espírito, né? Separa os meninos de homem, as meninas de mulheres, e ele começa a dizer, agora não é mais sobre você, é sobre o outro. Agora não é mais sobre a sua vida. Você já morreu, você já está crucificado. Você já está salvo, você já está crucificado com Cristo. Agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo diz. E agora você tem que olhar para o próximo. Mas antes de olhar para o próximo, você precisa ser amado. Antes de olhar para o próximo, você precisa ter uma experiência com Jesus como Paulo teve. Antes de olhar para o próximo, você precisa passar tempo com Deus. Antes de olhar para o próximo, você precisa estar diante de Deus, rasgar o seu coração diante de Deus. Quando a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,6, entra para dentro do teu quarto e fecha a tua porta, que o Pai que está em secreto te recompensará. Quando aquela palavra ali, no original, a palavra quarto, ela quer dizer tameon. Tameon é o porão da casa. É o lugar onde fica os restos, é o lugar onde fica os entulhos, é o lugar onde que ninguém vai. Por isso Jesus te convida para o porão da sua vida interior, aonde ninguém tem acesso, mas ali é só você e Ele. Quando Deus fala te levar para o secreto, Ele quer te levar para esse lugar, aonde você esconde quem você é. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e ali você vai ver
como que o amor de Deus é maravilhoso. Como que você coloca as suas questões diante de Deus. Quando que você coloca as suas questões diante do Senhor no quarto, no secreto, e Deus começa a colocar luz. E quando Deus coloca luz naquela situação ali que você está em oração, quando Deus começa a colocar luz, aí acende a luz nas suas trevas. E aí você é confrontado, você olha, você fala: nossa, o problema não estava no irmão, estava em mim. O ódio estava em mim. Eu estava vendo a vida pelo ódio que eu tinha. Eu estava vendo a vida pela opressão que eu tinha. E o problema não está no outro, o problema está comigo e eu preciso mudar. E aí você olha: meu Deus, eu preciso mudar. E só te resta uma coisa: cair de joelho em arrependimento. E aí você cai de joelho e fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque era eu. Me perdoa porque a culpa não era da igreja. Não era bem aquela igreja que eu participava que não tinha amor. Não era bem aquela pessoa que não me amou. Não era bem aquele pastor. Era eu. Era eu que queria para o meu ego. Era eu que queria. Eu estava com a expectativa errada. Mas agora, querido, quando você está no secreto, quando você está no porão da sua alma, Deus começa a tratar contigo, o Espírito Santo começa a trazer verdades na sua vida. E a palavra de Deus fala, querido, Paulo dizendo que a melhor coisa que tem é Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser perfeitos. Não dá mais para viver esse evangelho do ego, esse evangelho que está por aí falando que você só vai se dar bem, que você não precisa fazer nada, que você é o popstar de Jesus. Isso está errado, amados. Isso está errado. Ainda tem que botar o joelho no chão, ainda tem que orar, ainda tem que botar a boca no pó, como diz o profeta, para ver se ainda há esperança. Se nós queremos crescer, querido, nós precisamos do verdadeiro amor. E a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós, na nossa nação, prova o quanto de medo tem no nosso coração. Como os cristãos se comportam na nossa nação. Os cristãos morrem de medo. Os cristãos não têm mais autoridade na nossa nação, eles morrem de medo de tudo que aparece. Ai, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Não, querido, vamos expulsar o medo do nosso coração. Recentemente a gente viu, né, a propaganda ali do Burger King. E cara, a gente está com medo de quê? A gente precisa colocar o nosso coração diante do Pai. A gente precisa colocar o nosso coração diante de Deus. A gente não tem que tomar conta do mundo, querido. A gente não foi chamado para tomar conta do mundo. Muito pelo contrário, a gente foi chamado para entrar para dentro do nosso quarto e fechar nossa porta e fluir e dar frutos. A gente precisa disso, amado. A gente não pode deixar a nossa vida ser conduzida pelo medo. Esses dias, alguém comentou: e se um bandido entrar na minha casa e assaltar a minha família? E o medo entra, mas não foi assim que eu vi a igreja crescer, não foi assim que quando eu me converti acontecia. Eu me lembro de escutar uma mensagem de um pastor uma vez, e ele dizia que aqui em Juiz de Fora, ele dizia que uma vez ele estava voltando para casa, e alguns assaltantes colocaram a arma na cara dele, e ele levantou as mãos e falou: eu repreendo em nome de Jesus. E aqueles assaltantes caíram por terra, caíram endemoniados e não conseguiram assaltar aquele pastor. E aquele pastor ainda conseguiu pregar o evangelho. Aquele pastor ainda conseguiu pregar o evangelho para aqueles assaltantes. Eu não estou aqui sendo imaturo e dizendo que a gente tem que enfrentar assaltantes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que estar guardado no Senhor. E esse amor vai consumir a nossa vida, de modo que nós tenhamos ousadia. Quando eu cheguei aqui na igreja para ministrar para os irmãos, o presbítero Félix falou me deu uma palavra profética sem ele saber. Ele passou por mim e falou assim: imagine o apóstolo Paulo com toda essa tecnologia que nós temos hoje.
Amados, o apóstolo Paulo, ele sacudiu o mundo todo praticamente com a palavra do Evangelho. Esse mesmo que a gente está falando, que escreveu o texto de Filipenses, ele sacudiu a sua geração inteira. Quando o apóstolo Paulo chegava na cidade, eles falavam assim: chegaram esses caras que estão alvoroçando o mundo, eles chegaram aqui também. Os demônios falavam assim: você eu não conheço, mas o Paulo eu conheço. Ele era temido no inferno. O nome do apóstolo Paulo não estava na boca dos governadores, não estava na boca dos presidentes, mas o nome do apóstolo Paulo era conhecido no céu e no inferno. E isso a gente parou de acreditar. Chegou um racionalismo na nossa nação, tudo é pensado agora, tudo é inteligência, tudo é inteligência, tudo é inteligência. Não, amados, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, mas estuda com o joelho dobrado, estuda com o joelho no chão, estuda buscando o amor de Deus. Estuda buscando o amor de Deus. Seja inteligente, vai para as faculdades, mas antes, busque o amor de Deus. Antes, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você é crente primeiro. O seu objetivo, antes dos seus objetivos pessoais, se é que algum crente tem algum objetivo pessoal, que eu acho que não devia ter, o nosso objetivo devia ser agradar a Deus. O nosso objetivo devia ser como o nosso Senhor, independente das circunstâncias que nós vamos alcançar. Mas se nós tivermos um objetivo primeiro, a gente precisa buscar o reino de Deus. E essa noite, queridos, é um convite. É um convite para a gente repensar a nossa maturidade. Se nós somos maduros, nós somos perfeitos. E se nós somos perfeitos, nós amamos. Se nós formos perfeitos, nós estamos envolvidos com o amor. E se estamos envolvidos com o amor, estamos angustiados. Se estamos envolvidos com o amor, estamos chorando pelas almas que se perdem. Se estamos envolvidos com o amor, já não estamos mais protestando, estamos de joelho e orando pelos aqueles que estão se perdendo. Porque um dia eu me perdi, um dia eu estava perdido, e alguém orou por mim, alguém buscou pela minha vida, alguém acreditou, alguém atravessou as atmosferas das regiões celestiais, batalhou pela minha vida, para que eu pudesse estar aqui hoje, pregando a palavra de Deus. Uma pessoa me procurou pedindo ajuda, porque o filho estava envolvido nas drogas. E essa pessoa é uma pessoa muito querida minha, e ela me procurou, e eu fiz uma oração. Quando eu estava indo para casa, o Espírito Santo falou forte ao meu coração: por que você não liga para isso? E eu caí de joelho chorando, e eu percebi, eu falei: meu Deus, que tipo de evangelho eu estou vivendo? Talvez no meu coração, ali eu estava arrumando desculpa, dizendo: ele está nas drogas porque ele não tem jeito, porque esse rapaz, ele tem a personalidade, ele não ouve ninguém. Mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que quando eu estava no mundo das drogas, eu também não ouvia ninguém, porque eu estava preso. Porque eu estava preso. E alguém orou para que aquelas cadeias caíssem. E depois dessa experiência que eu tive, com essa tristeza que eu tive, eu passei a orar pelas pessoas. Eu fiz uma listinha de oração e comecei a falar: Jesus, o Senhor me amou, o Senhor ama, então tem jeito. Alcança. E nós precisamos disso, desse empenho. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos ser sacudidos por esse amor, amados. Nós precisamos estar diante de Deus, no quadro. Nós precisamos voltar a ser sacerdotes do reino. E talvez você esteja também aí pensando: mas eu já oro, eu já busco. Deixa eu te falar, irmão, tá pouco. Tá pouco. Aumenta, dá mais tempo para o Senhor. Nós precisamos de homens
consagrados nessa nação, nós precisamos de homens consagrados dessa cidade. Nós precisamos que, se alguém quiser conversar contigo, vai ter que buscar Deus para te encontrar, amado, porque você vai estar tão envolvido com Jesus, porque essa pessoa não vai buscar mais uma solução humana. Ela vai falar assim: olha, aquele homem ali, ele anda com Jesus, aquele homem ali, ele tem a unção de Deus. Porque quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus ele está ali no diálogo com a mulher samaritana, e ele fala: vá buscar o seu marido. E a mulher fala: eu não tenho marido. Jesus: disseste bem, você não tem marido, porque você já tiveste 5, e o que você tem agora não é seu. Jesus, ele é usado na palavra de conhecimento, e a palavra de Deus fala que nós vamos fazer coisas maiores. Ele mesmo disse: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Busque a Deus, é a única coisa que você precisa fazer, e saia para a vida. Você vai ver os resultados, os frutos. Busque a Deus e saia para a vida. E você vai ver que quando conversar com uma pessoa, você vai estar pegando fogo. Você vai dizer para essa pessoa igual Jesus disse para a mulher samaritana. E aquela pessoa vai dizer: verdadeiramente eu encontrei com um profeta. Verdadeiramente eu encontrei com um homem de Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. É só lá no secreto que nós vamos perder o medo, querido. É só lá no secreto que nós vamos nos apaixonar de novo. Em Apocalipse diz para que a gente olhe para onde a gente se arrependeu, olhe para onde que a gente caiu e se arrependa. E ele fala: eu tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. O pecado começa quando nós deixamos o primeiro amor, quando nós deixamos o relacionamento. Quem é o primeiro amor? O primeiro amor é Jesus Cristo, porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que a Bíblia está falando. Você parou de se deixar ser amado por Cristo e foi viver a sua vida, o seu próprio evangelho, o seu próprio jeito. Não, você tem que voltar lá, se arrepender e voltar lá no lugar onde que Ele possa te amar. Você não pode sair desse lugar. E eu queria fazer uma oração nessa noite por você. Eu queria profetizar na sua vida, queria orar, para que o fogo de Deus caia aí na sua casa onde você está. Eu não sei se você está na sua cozinha, não sei se você está na sua sala, se você está em algum lugar, mas eu quero orar para que o Espírito Santo caia sobre você e te renove. Eu quero orar para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Aí onde você está, eu não sei onde você está, mas eu sinto de orar por você. Quem sabe hoje você não volta a falar em línguas estranhas. Quem sabe hoje você não volta a acreditar no poder de Deus. Quem sabe hoje você não começa a olhar de novo as coisas pela ótica do amor de Deus. Então eu quero orar por você, amado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, renova as nossas vidas, Pai. Renova a nossa paixão. Lembra dessa pessoa, Pai, o tempo que ela subia no monte para orar, mas aí não, aí veio a maturidade para falar que não precisa de subir mais no monte, porque agora a gente pode orar no quarto. Tudo bem, é verdade, mas Pai, aquele tempo que essa pessoa subia no monte, como o Senhor falava com ela e renovava a vida dela. Deus, eu oro agora para que o Senhor lembre das coisas, essas pessoas, das coisas que elas já viveram em Deus. Tem pessoas, Pai, nos ouvindo hoje, que acham que Deus não usa ela mais, porque alguém deu uma palavra contrária, mas isso é mentira, e nós quebramos hoje toda a mentira do diabo. Senhor, traga renovo. Senhor, traga renovo nessa noite. Senhor, traga revestimento de poder nessa noite. Traga fé nessa noite nos nossos corações. Renova a nossa fé, renova, Senhor, a nossa aliança, Pai. Nos dê prazer pelo Senhor, nos dê prazer, nos dê foco no Senhor, para que os nossos olhos não se desviem de Ti, Senhor. Porque o Teu amor, Pai, é maior que a vida, diz as Escrituras. É no Teu amor que nós precisamos mergulhar. É no Teu Espírito que nós precisamos mergulhar. Nós precisamos navegar por esse caminho, Pai. Senhor, a Tua palavra diz
que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Muitos, Pai, mas nós não vamos esfriar, nós vamos acreditar nesse amor. Nós vamos acreditar de novo. Faz nas nossas vidas de novo, Pai, como o Senhor fez. Renova as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a ser como os apóstolos foram. Nos ajude Pai, nós não queremos saber como o mundo está, se o diabo está agindo no mundo, nós queremos saber se o Senhor está nas nossas vidas. Porque aonde a sua presença está, o mal não pode ficar. Oh, Pai, nós oramos a Ti. Renove cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Nos ajude, Pai, a ser a igreja dos últimos dias. Nos ajude, Pai, a receber todas as profecias que está no livro de Joel, que nos últimos dias o Senhor ia derramar do Teu Espírito sobre toda a carne. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Pai, eu sou grato por essa palavra e agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade preciosa, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Presbítero Helder, nós que agradecemos. Essa será a primeira de várias vezes, eu creio nisso. Porque é disso que nós precisamos. O ministério é tempo de mesa. É o ministério a qual o presbítero Helder faz parte, é tempo de mesa. Mas é tempo de mesa que prega a verdade que nós precisamos. Nos dias de hoje o que nós precisamos é disso, de palavras como essa, que fala aquilo, não aquilo que nós queremos ouvir, que satisfaz o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos ouvir nos dias de hoje. Então, presbítero Helder, que Deus abençoe a tua vida, conte sempre conosco, essa casa é sua. Amém? Deus abençoe. Amém, queridos, que Deus abençoe a tua vida. Nós ainda queremos fazer aqui um ato profético baseado em tudo isso que foi feito, tudo isso que foi falado aqui. Você aí na sua casa, você vai fazer conosco, vai fazer aquilo que eu vou pedir você para fazer. Só que antes, eu queria lembrar que terça-feira e quinta-feira, os nossos cultos ainda são online. Então você que está aí, está nos assistindo, não faz parte do ministério, hoje nós estamos aqui, mas nós estamos transmitindo o culto, a igreja está vazia, você está tendo essa qualidade de som, imagem, tudo, glórias a Deus, graças a Deus, porque Deus tem nos abençoado e nós temos conseguido transmitir dessa maneira para você, mas a igreja está vazia. Só está aqui eu, o pastor e o presbítero Helder. Amém? Então, quinta-feira e terça-feira, os nossos cultos ainda são online. Mas aos domingos, às 18h30, nós temos o nosso culto presencial. Amém? Então, para você que não conhece o nosso ministério, Ministério Apostólico de Frente com a Verdade, é na rua Américo Lobo, número 1252, Manuel Honório. É logo atrás da Caixa Econômica, aqui no Manuel Honório. Então, você que quer nos conhecer, venha participar conosco do nosso culto presencial, domingo, às 18h30. Amém, queridos? Eu quero que você feche os teus olhos aí na tua casa, e que ao som desse louvor que vai tocar agora, que vai ser ministrado agora, você possa fazer desse louvor a tua oração. Amém? Faça desse louvor a tua oração aí na tua casa. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Os meus olhos eu quero ver. Abre o meu coração, quero
quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o Aleluia, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, a tua casa, e que você possa desejar se apaixonar de novo. Porque, como o presbítero Helder falou aqui, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E quem está aqui conosco, quem esteve aqui domingo, viu o que eu falei, que muitas das vezes as pessoas confundem esse amor com o amor do homem, e não é. É o amor pela palavra, é o amor por almas, é o amor pelas coisas de Deus. Que esse amor, ele possa renascer na tua vida, ele possa renascer no teu coração, e que nós possamos, nesses últimos dias, pregar o Evangelho, como foi falado aqui pelo presbítero Helder. Ai, você imagina se o apóstolo Paulo, se Pedro, se João, se Tiago tivesse essa tecnologia que nós temos hoje. E muitas das vezes nós usamos essa tecnologia de maneira errada. Vamos começar a mudar isso. Que Deus abençoe a tua vida. Coloque as tuas mãos no teu coração aí. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa palavra vindo diretamente do trono do Senhor para os nossos corações. Abençoe a vida, a casa, a família, o ministério do presbítero Helder. Abençoe, meu Deus e meu Pai, essa casa. Pastor Jefferson, pastora Deisião, Gustavo, a família sacerdotal deste ministério. Abençoe, meu Deus e meu Pai, cada homem, cada mulher que ainda prega a verdade. Porque é promessa que no fim dos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Pai, abençoe a nossa vida, que nós possamos ter uma
um restante de quinta-feira abençoado, uma sexta-feira, um sábado, e que domingo, Pai, nós possamos estar aqui às 18h30, cultuando, louvando e agradecendo ao Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos, hoje e sempre. Com a tua mão no teu coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos hoje. E você aí na tua casa, diga amém, amém. Que Deus abençoe a todos, uma excelente noite. Shalom. O planeta espera ardentemente pela salvação. Que os mapas esperam ser banhados pelo sangue divino.